igreja que nós abençoamos nesse momento e clamamos. Eu peço a Ti agora, em nome de Jesus Cristo, abençoa Teus filhos, abençoa, Senhor, o pastor dessa igreja, nosso pastor presidente, pastor Davi e toda a sua família. Visita ali, Senhor, a sua esposa, a pastora Raquel. Coloca a Tua mão de cura, Pai, pois Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Pai. Eu peço a Ti agora, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja. É o que eu lhe peço, e a igreja possa dizer amém. Amém. Que Deus abençoe. Ministério de louvor.
Graças a Deus. Bom, nos colocamos em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria aqui só dar mais uma reforçada e dizer aos irmãos que a nossa escola bíblica dominical, irmãos, cada dia tem sido uma bênção. E eu convido você que está aqui nessa noite para vir participar de uma aula no próximo domingo, às 8 horas da manhã. E creio que a partir desta aula você não ficará mais sem a escola bíblica, porque Deus tem nos abençoado, está nos abençoando diante dos ensinamentos que estamos tendo sobre o livro de Esther. Então eu convido a você a participar de uma escola bíblica e Deus irá abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Nós chegamos ao ponto mais alto deste culto e iremos ouvir a palavra do Senhor e queremos orar para Deus continuar usando o nosso pastor, assim como tem usado. Amém? Querido e eterno Deus, nós te agradecemos por até aqui o Senhor ter falado conosco através dos louvores, através, Senhor, da adoração. E neste momento, Senhor, nós iremos ouvir a tua poderosa palavra, que o Senhor estará usando o teu servo para nos abençoar. E que nós possamos aceitar, receber a sua palavra. Assim, Senhor, nós te pedimos, gratos, te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus para a igreja. Tudo bem com os irmãos? Podeis tomar os vossos assentos, adorando o Senhor, os que puderem. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido, em estarmos aqui, na sua casa, adorando ao Senhor, adorando a Ele, na beleza da sua santidade. Meus queridos irmãos, nós hoje estamos já no dia 13 de fevereiro, é isso? 14 já? Gente do céu, como os dias estão passando tão rápidos. Ou seja, já estamos com 45 dias que já passamos de 2021. Isso me preocupa, me assusta, porque eu me preocupo em fazer algo para Deus. Quanto mais os dias passam, menos eu estou fazendo. Eu louvo a Deus também pela oportunidade de hoje nós termos aqui, depois de um ano, o retorno do Círculo de Oração cantando. Não é verdade? Para quem não sabe, irmãos, nós ficamos nesse período de pandemia, que ainda estamos, diga-se de passagem, mais de 140 dias sem realizar cultos presenciais. Realizávamos culto, pastor Antônio, somente aqui o grupo de louvor, e na época não tinha nem filmadora, e era um celularzinho ali no meio, e os irmãos se viravam nos 90 aqui. Escalávamos cada culto um obreiro para vir trazer uma palavra, e assim passamos mais de 4 meses nesse perrengue, vamos assim dizer. Foi muito difícil, mas vencemos. Quarta-feira tive a alegria de ver aqui também o retorno do Kairos Kids, o nosso grupo de coreografia das crianças. Eu louvo a Deus por isso. E hoje o Círculo de Oração, estava com saudade de ouvir o Círculo de Oração. Faltou a mocidade, né? Mas eu acredito que breve a mocidade também vai estar cantando aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor Antônio Andrade, que conosco está nesta noite. Uma alegria recebê-lo. Vindo de São Paulo, ali, nossa igreja, né? Em Carapicuíba. E, de fato, alguns anos atrás nos conhecemos e trabalhamos juntos aqui na convenção. Depois ele retornou para São Paulo e hoje está aqui,
a trabalho, mas adorando a Deus. Obrigado, pastor Antônio, é um prazer revê-lo. Depois vamos conversar. Adorar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das famílias aqui presentes, você que está pela primeira, segunda ou terceira vez, que o Senhor Jesus, Ele possa ter já falado contigo, ao seu coração, à sua alma nessa noite. Por quê? O objetivo desse culto, em primeiro lugar, é nós adorarmos a Deus, porque Ele é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Há poucos momentos eu estava aconselhando um obreiro e disse a ele que nós não fazemos a obra do Senhor Jesus, não é para fazer um favor, nós não fazemos favor para Deus, nós fazemos a obra do Senhor Jesus porque Ele nos amou primeiro, Ele morreu na cruz do Calvário, nos resgatou do lamaçal do pecado e nos dá a promessa de vida eterna para sempre com Ele. Então, irmãos, o que mais nós queremos? Nós somos devedor, como eu sempre utilizo-me do que está escrito nas palavras do Senhor Jesus, que Lucas registrou no capítulo 17, verso 10, ele diz assim que nós somos servos inúteis ainda quando fizermos somente o que nos foi mandado fazer. Somos servos inúteis. Por quê? Porque fazer a obra do Senhor, fazer algo para Deus é maravilhoso. E nesta noite, irmãos, eu quero refletir, estamos iniciando mais uma semana, e como dissemos sempre, hoje é o culto adorando a Deus com a família, onde a família vem adorar o Senhor. Eu gostaria que você fosse abençoado com esta palavra que Deus tem colocado ao meu coração. É uma palavra simples, é uma palavra singela, e espero que alcance a sua alma. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, vamos ler alguns versículos, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o irmão Lucas, o médico Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 5 até o versículo 13, trata-se de uma parábola contada por Jesus aos seus discípulos, contada aos que o ouviam. Enquanto os irmãos acham, mais uma vez eu quero reforçar o convite aqui para a escola bíblica dominical. Venha, traga o seu filho, traga a sua filha, traga a sua família e venha aprender a palavra do Senhor. Aqui tem professores esmerados, afiados para ensinar a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Leiamos a palavra de Deus, Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 11, verso 5, diz assim: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Meus queridos irmãos, eu quando estava lendo esse texto, a gente sempre lê, mas tem dia que lemos e chama mais atenção do que em outros dias. Falei, mas aqui tem uma mensagem tão especial para mim, né? Eu nunca tinha lido desta forma como eu li e entendi.
O Senhor Jesus, querendo dar uma lição aos seus discípulos, como sempre ele fazia, de forma prática, ele não fazia jogos psicológicos, ele não utilizava de uma excepcional retórica aprendida nas faculdades, não. Ele falava de forma simples, para o povo, de maneira simples, para um povo simples que recebia a sua palavra, não de forma simplista, vulgar, mas de uma forma especial, que eles aprendiam e aprendiam aquele conteúdo. Jesus então utilizava muito as parábolas, que é tomar um exemplo para colocá-lo numa aplicação real, para dele tirar uma lição em que venhamos aprender grandes coisas sobre o reino espiritual. E aqui nesse texto, o Senhor ele coloca os seus discípulos numa situação até difícil. Por quê? Porque ele diz assim, olha, se um amigo teu for na tua casa pedir pão à meia-noite, você não vai atendê-lo. Foi isso que ele disse aqui. Porque você está já deitado, com seus filhos acomodados, por que você iria acordar, de repente com um barulho, porque naquela época não tinha uma tomadinha com luz elétrica, pensa na dificuldade, era a luz de lamparina, de candeeiro, até achar o candeeiro, já tropeçou em um monte de coisa. Quem andou no escuro dentro de casa, como eu andei muito tempo, quando era uma criança, infante, a gente tropeçava nas coisas, batia nas portas, então ele ia se incomodar e incomodar os seus filhos. Mas eu fico até perguntando assim, que amigo é esse? Imagine você ter um amigo, e você vai na casa desse amigo, meia-noite, 1h da manhã, e bate, e aí você pergunta de lá, quem é? E você fala, é o seu amigo fulano de tal. O que você quer? Para começar já está errado aí, não é verdade? O meu amigo, 1h dessa, deixa eu ir lá ver, ele está passando algum problema. Não, mas Jesus disse que tem esse tipo de amigo. E quem é de nós que já não teve um amigo assim? Que ele é amigo teu, quando você pode oferecer algo para ele, mas quando você precisa dele, ele já não é mais tão teu amigo, ele corre de você, ele foge de você. Ele sabe que você está passando uma prova, você está vindo do lado direito da rua, ele foge para o lado esquerdo da rua. Se ele sabe que você está vindo, fala assim, olha, se fulano de tal bater na porta, diga que eu não estou. Tem amigos desse jeito, né? Tem amigos que fogem da gente na hora que nós estamos necessitados. Na hora que ele está necessitado, beleza, ele nos procura e traz até um presentinho para nos agradar, mas quando é o inverso a coisa complica. E Jesus disse que tem esses amigos, e ele conta então que esses amigos geram aqui algumas lições. Então ele diz assim, esse amigo então vai dizer que não vai ter condição de lhe atender porque já é tarde, é um incômodo, então ele não vai simplesmente se levantar para trazer pão para você. Irmãos, para quem não conhece a cultura judaica, o pão era algo de mais precioso que alguém poderia ter dentro de casa, era o pão e o azeite. O azeite, inclusive, servia não somente para cozer os alimentos, mas especialmente também para curar feridas, para espantar vermes que poderiam atingir o corpo, ou a gente chama lá no interior de bernes, aquilo que dava, tipo um carrapato que pega no corpo, aquilo passava o óleo, aquilo que o salmista disse no Salmo 23, sobre o óleo sobre a minha cabeça. Então o óleo sobre a cabeça era para a cura, para afastar as moscas varejeiras e tudo mais. Então uma casa tinha de mais preciosos de materiais, era o pão que alimentava o corpo e o azeite que curava as feridas. E agora esse homem então ele precisa, porque quando chegou na casa dele, um visitante, ele não tinha o que oferecer. Também na cultura judaica era assim, uma pessoa não poderia sair de mãos vazias quando chegasse numa casa. Certa vez alguém censurou Jesus, porque Jesus ele recebeu o alabastro nos seus pés.
E então alguém criticou, e Jesus então olha e fala assim, olha, porque era uma prostituta que havia feito aquele ato. Jesus, olha, quando eu cheguei na tua casa, você não me saudou com ósculo e nem me ungiu com azeite. Observe bem que era uma prática, a pessoa já entrava saudável, cheirando, um alabastro que passava na testa da pessoa, do visitante, e aquilo recendia sobre a casa. Imagine, irmãos, uma pessoa chegar e ficar cheirosa do nosso lado, né? Então o azeite era para aquilo. Então antes de você reclamar que alguém está fedido do teu lado, compre um perfume e dá para ele. Fala para o irmão que está do teu lado, se você está me achando fedido, me dê um perfume. Pronto, aproveita agora, que você não vai ter oportunidade depois de pedir, tá? A Bíblia nos ensina tantas coisas boas, irmãos, e tudo que nós precisamos está nela. Então Jesus agora, ele conta que esse amigo recebeu um amigo, e imagine ele não tem nada em casa, está despreparado. Quem é aqui que já não aconteceu isso? Pais de famílias, não é verdade? Chega alguém em casa, irmãos, aí você vai lá, atende, a esposa vai lá e tal, e de repente a esposa dá uma olhada assim para você assim, e faz assim. Já aconteceu alguém, lá no, ô irmão Anselmo, aconteceu lá na casa do senhor já? A esposa olha assim, está dizendo assim, meu velho, a despensa está vazia, a gente não tem nada para oferecer para o visitante, dá um jeito, sabe aquele negócio assim, sabe que casalzinho novo não sabe, certo? Mas a gente já revela no culto de domingo, que é uma benção, amor para lá, amor para cá, mas um dia esse amor se transforma em sal, açúcar, amor sal, amor bolacha, amor carne, amor arroz, amor feijão, mais ou menos assim, não é verdade? Já aconteceu lá, o Rafael, cadê o Rafael, hein? Está lá em cima, já aconteceu lá, Rafael, cadê o Rafael? Não estou vendo o Rafael. Está lá, está trabalhando lá, então, tá a esposa ali, o Nicole, você já chamou ele de amor arroz? Ainda não? Aí também tem um meio de casado, irmão, mas vai chegar, fique tranquilo, não é verdade? Uma Persília já disse que aconteceu lá. Então é desse jeito, fica difícil. Então esse irmão, essa pessoa recebeu agora esse visitante, não tem, e então o que acontece? O dono da casa, o provedor da casa, ele falou assim, fica aqui meu amigo, que eu vou ali buscar um jeito de te alimentar. E é muito difícil, irmãos, quando nós não temos nada para oferecer. Eu particularmente fico muito constrangido. Por exemplo, na quarta-feira agora, que veio foi o culto de ação de graça pelo meu aniversário e tal, aí veio um grupo de irmãos lá de Santa Catarina, que teve um culto abençoado. Eu falei, Jesus, esse povo saiu 2 horas de lá, almoçaram, vieram, não jantaram, chegaram direto para o culto, eu tenho que dar alguma coisa para comer. Mas em casa eu não tinha nada para oferecer, aí saímos na rua, chegamos num lugar que a gente vai, não está fechado, vai em outro, está fechado, eu nem lembro, e agora eu falei, Jesus, e agora como é que eu vou fazer para dar alimento? No terceiro, irmão, aí ele chegou e falou, pastor, não se preocupe, eu sei que o senhor está preocupado com a gente, mas a gente vai voltar para casa. Irmãos, eles voltaram com fome, 1h da manhã, irmão, eu fiquei assim, mas tão ruim, que aquela noite eu fui dormir, já era 4h da manhã. Eu fiquei ruim, porque não é normal você deixar de atender um amigo. Mas aí Jesus então, ele vai mais além. O que ele quer dizer com isso? Que o amigo que foi lá buscar na sua casa, você respondeu para ele, olha, eu não vou me levantar. O que Jesus disse? Que o amigo que estava necessitado fez? Foi embora? Não, porque só tinha aquela solução para ele, só tinha aquele jeito dele resolver o problema da fome do amigo que estava na casa dele, e ele sabia que o seu amigo tinha os 3 pães, e então o que ele faz agora? Ele insiste, grave essa palavra, insistir. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas desistem fácil, raramente elas começam e terminam.
O número, por exemplo, de evasão na escola é grande, na faculdade, irmãos, é enorme. Quando eu estava fazendo faculdade, uma das minhas faculdades, nós começamos com mais de 50 alunos na sala. Quando foi na formatura, 5 anos depois, nós estávamos com 15 e tivemos então que, para fazer a formatura, nos unir com outra turma de outro período para poder dar o quórum certo, senão nós não conseguíamos. Ou seja, quantas pessoas pararam? 70% pararam ao longo da caminhada. Porque o importante não é começar bem, é terminar bem. Diga comigo, o importante não é começar bem, é terminar bem. A águia, ela começa o voo de uma forma muito feia. Se você já viu uma águia de perto, ela, quando está no chão, ela é toda desajeitada, ela não consegue nem acomodar suas asas, de tão grande, ela fica com as asas arrastando no chão, fica feia demais, e quando ela se levanta e vai para os ares, se torna a ave mais linda que existe nos céus, que o Senhor colocou. Então o importante não é começar bem, é terminar bem. Veja como você vai terminar. Tem muitas pessoas que começam, tudo que começa é tudo muito bem, é a 120 por hora, e vai, daqui a pouco vai perdendo fôlego, e aí desiste antes de chegar ao objetivo final. Começa como aquela corrida da tartaruga e do coelho, certo? O coelho, vou correr com uma tartaruga, e eu vou disparar, disparou. Daqui a pouco ele cansou, olhou para trás e a tartaruga vinha a passos lentos, devagar. Falou, sabe de uma coisa, eu estou muito cansado, eu vou descansar um pouquinho, eu vou dormir. Aí dormiu, de repente a tartaruga passa por ele e vai indo nos seus passinhos. Aí ele dá outra disparada, lá na frente ele cansou de novo, parou. Aí falou, está longe a tartaruga. Nessa história, na terceira vez que ele fez isso, a tartaruga passou o ponto de chegada, ganhou a corrida, e o coelho que corria muito, não ganhou nada. O importante não é começar bem, é terminar bem. Jesus disse aqui então, que aquele amigo não seria atendido, não era simplesmente por causa da amizade, mas ele seria atendido por conta da insistência. Veja bem a importância do insistir, de bater, de persistir, de perseverar. Irmãos, nós estamos vivendo, mais uma vez repito, uma época que as pessoas têm dificuldade de perseverar, têm dificuldade de continuar. Na hora que vêm as adversidades, eles pensam em desistir, eles param no meio da caminhada por conta daquilo. E Deus está me falando nessa noite, para mim e para você, não pare, continue, as muralhas vão cair, os rios vão abrir, o mar vermelho vai abrir, e você vai chegar do outro lado, vai cantar o hino da vitória. Não desista, porque a água de Mara está amarga, mas Deus vai dar o livramento e vai torná-la em doce para você beber. Você vai andar no deserto sem água, 3 dias e 3 noites, com sede, mas não vai morrer, porque Deus vai preparar palmeiras para você descansar, e oásis para você se refrescar, porque Ele te ama e quer a vitória na sua vida, mas você precisa insistir e não desistir. Observe bem então que Jesus parte para a fase prática do que ele queria dizer com tudo aquilo. Ele disse, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, se abrir-se-lhe-á. Presta bem atenção, irmãos, que o Senhor utiliza 3 verbos aqui, pedir, buscar e bater. Pedir, diga comigo, pedir, buscar e bater. Então diga comigo, eu não vou ter vergonha de pedir. Eu não vou ter vergonha de buscar. E não vou ter vergonha de bater. Tudo isso Jesus estava dizendo para aqueles discípulos e para nós hoje,
como que funciona o reino dos céus. Por que que muitas pessoas não conseguem receber nada de Deus? Porque eles param. Eles falam assim: Deus, Ele sabe que eu preciso. Ou faz igual aquele menino preguiçoso. O pai fala assim: meu filho, todo dia que você for dormir, você lê, aliás, você faz o pedido, faz uma oração e pede, e orientou ele, pede uma noite de paz, uma noite de bênção, pede isso, pede aquilo, e pede o que você precisa para o dia seguinte. Então ele começou, e ele chegava lá e orou um dia, aí quando foi no outro dia ele orou, no terceiro dia ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou escrever num papel. Aí escreveu tudo no papel para facilitar. Isso não é pecado, né? Às vezes a gente escreve para não esquecer diante do Senhor. É verdade, eu faço isso. Mas ele fez diferente, irmão. Ele pegou, escreveu no papel, colocou na cabeceira da cama. Aí no outro dia, ele olhou assim e falou: Senhor, dá uma lida ali. Deixa eu te dizer como é que funciona nesse sentido de pedir. Jesus, veja se concorda comigo, você que conhece um pouco as Sagradas Escrituras. Jesus, ele falou assim: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, porque eu não vou deixar vocês órfãos, tá? Eu voltarei para vós através deste Consolador. Quem conhece essa palavra? Amém? Muito bem. Jesus então, ele é crucificado na cruz, passa 3 dias no ventre da terra, no seio da terra, ressurge no terceiro dia, aparece os discípulos, fica 40 dias ali e tal, aí depois ele vai para o céu. Mas ele diz assim, antes de ir: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus fez quando chegou no céu? Ele foi rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo. Irmão, se Jesus, sendo Deus, todo o poder no céu e na terra, ele precisou de 10 dias de oração, de rogos para o Pai atender, e eu? Agora, vê se você tem coragem de dizer para o irmão que está do teu lado assim, e você também vai ouvir: está vendo por que você não recebe? Vai, fala, provoca, está vendo que você não recebe? Você desiste fácil. Agora fala assim, a partir de hoje não desiste não, continue. Continue, porque ele vai responder. Sabe por que ele vai responder? Porque aqui está dizendo assim, porque qualquer que pede, ou seja, quem disse isso não foi o Davi, não foi Lucas, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: todos os que pedirem vão receber. Para ficar mais gravado uma vez eu digo mais, porque todos que pedem, mais uma vez para ficar forte, porque todos que pedem, maravilha. Aí veja bem, e a quem busca, o que acontece? E a quem bate? Ou seja, você está buscando o quê? Eu sempre digo que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você busca. Aqui vale a pena um ensino para a vida. Porque o Senhor, Ele prometeu, e irmãos, e a palavra de Deus, ela tem que ser levada como princípios irrevogáveis. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus, ela não é invalidada. A palavra de Deus não tem prazo de validade. A palavra de Deus não pode ser revogada a não ser pelo próprio Deus. Ele pode mudar as leis, ele pode mudar tudo, porque Ele quem deu. Isso é um princípio da autoridade. Por exemplo, o Congresso Nacional, ele promove uma lei, é promulgada e ela vale. Somente o Congresso Nacional pode revogar aquela lei. Outra instituição não, pode fazer o que quiser. Pode fazer, o jurista pode até mudar alguns princípios que ele achar por bem. Mas aquela lei não pode mudar, somente o Congresso pode mudar. Lembra das filhas de Zelofiado? Não, pastor, nunca ouvi falar. Eram 5 moças que ficaram órfãs de pai e órfãs de mãe e estavam com Moisés. E Moisés, na época de Moisés, e elas não tinham direito à herança, porque naquela época a determinação era assim: o homem da casa morreu,
os bens dele vai para o filho mais velho, não tem nenhum filho, é só mulher, então vai para o tio, porque as mulheres não tinham direito à herança, justamente porque se uma tribo casasse com as mulheres de outra tribo, uma poderia ficar mais rica e a outra mais pobre, então o balanceamento era esse, só os homens têm herança, as mulheres não têm, e assim, irmãos, chegou um dia que Zelofehade morreu, tinha 5 filhas, e o que acontece? Tinha essa lei, ele tinha bens, o que ela faz? Aquelas moças vão na assembleia, chega lá, levanta a mão, pede a palavra, que era proibido mulher falar, mas ela então desafiou agora a legislação, Moisés pacientemente ouviu, e ela disse assim, olha, tu sabe que meu pai morreu no pecado dele, olha só, Zelofehade havia morrido por conta dos seus pecados, mas ele nunca se rebelou contra o Senhor, ele sempre foi companheiro do Senhor, ele sempre foi amigo do Senhor, e agora nós não temos ninguém para assumir a herança, somos em 5 irmãs, e agora como é que nós vamos fazer? Vamos ficar refém da sorte, refém da vida, porque nem sempre o tio amparava as sobrinhas, e aí, irmãos, e ela sabia o tio que tinha, então por conta disso eu acho que elas foram reclamar. Moisés olha para elas e fala assim, tudo bem, eu vou conversar com Deus, ou seja, eu vou falar com quem criou a lei. Ele não ousou revogar a lei, e é isso que você precisa aprender nessa noite, se está escrito, obedece, porque não vai ser jeitinho que pastor, ou intérprete, ou teólogo vai dar, que vai mudar a lei de Deus, não, ela passa o céu, passa a terra, mas ela permanece para sempre, ela vai se cumprir, para o bem ou para o mal. Agora, para aqueles que não conhecem a história, eu aconselho os irmãos leem, e acontece que quando Moisés chega para Deus e fala assim, olha, eu tenho um pedido aqui, Senhor, das filhas de Zelofehade. Pois não, Moisés, com coisa que Deus não sabia, mas Deus quer ouvir, aí que está. E Moisés relata o fato e diz, é verdade, Zelofehade era um homem fiel e tal, e as filhas ficaram aí órfãs, o que nós vamos fazer? Aí, o próprio Deus fala assim, o pedido delas tem razão, olha, pedi e dar-se-vos-á. Elas foram ousadas, no momento em que imperava a lei do patriarcalismo, que os homens que tinham o direito de apresentar-se diante do sacerdote, mulher não podia, mas agora elas vão, e Deus, Ele não manda matar as mulheres, Deus fala assim, olha, a partir de hoje muda a lei em Israel, porque elas vão ter parte na herança, direito civil, irmão, lá no deserto, direito de sucessão lá no deserto, direito de família lá no deserto, e os homens no século 21 achando que inventaram a roda. Falta humildade. Mas vamos em frente, irmãos, porque todo que busca, acha. E aqui que é um grande problema, o que você está buscando? Tem gente buscando coisas ruins, vai achar. Se você olhar para mim e buscar defeito, você vai encontrar. A Bíblia diz aqui, porque todo aquele que busca, ele acha, ele encontra. Qual é a diferença entre Ananias, o profeta da cidade, e Barnabé? O homem que tinha uma herança, vendeu a sua propriedade, a sua herdade e depositou aos pés dos apóstolos. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que quando Paulo se converteu, que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e foi cego para casa, ficou 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, e eu imagino que nem dormiu, foi lá visitado pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor revelou a ele que ia vir ali um crente, para poder dizer o que ele deveria fazer. E a Bíblia nos conta, que o Espírito do Senhor foi na casa do profeta da cidade, de Ananias, e diz, Ananias, vá à rua chamada de direita e procura na casa de Judas um homem por nome de Saulo, porque eu já dei uma visão para ele, ele está te esperando lá. Ananias tinha um grave problema, ele sempre procurava o que era ruim na vida das pessoas, e ele então começou a enumerar a Deus,
como se Deus não tivesse conhecido o homem chamado Saulo, e diz: mas Senhor, o Senhor está achando, o Senhor não conhece esse homem, o Senhor está achando o quê? Esse homem, ele é isso, ele só foi ditando coisa ruim, ele persegue os crentes, ele tem carta para matar, ele vai de cidade em cidade, ele persegue todos aqueles que chamam o seu nome, foi, Deus ouve e fala: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias somente viu o lado do ruim, mas Deus viu o lado bom de Saulo. Mas e Barnabé? Barnabé, quando encontrou-se com Saulo, que Saulo saiu da casa de Judas, foi para a sinagoga, e quando chegou lá, ele tinha autoridade até para falar, porque ele era um fariseu, ele era um homem da lei, e ele quando começou a falar, mas ele disse: agora eu vou falar desse Cristo que antes eu perseguia, mas agora eu estou seguindo ele. A Bíblia diz que todos rejeitaram, ele saiu da sinagoga, chutado de lá, rejeitado de lá, ele foi no meio dos cristãos. Quando chegou no meio dos cristãos no culto, os discípulos não aceitaram ele, porque pegaram o lado ruim dele, mas teve um por nome de Barnabé e falou assim: eu assino a ficha dele, porque eu vi ele defendendo a fé de Cristo, a nossa fé, lá no meio dos fariseus. Esse é o que? Ver as coisas boas. Ei, aprenda a buscar coisas boas. Se você buscar coisa ruim, não diga que eu não te avisei. O Espírito de Deus está te avisando, você vai encontrar e você não vai gostar. Em terceiro lugar aqui o Senhor diz: porque todo aquele que bater na porta, ela vai se abrir. Está aqui, vamos ler novamente, versículo 10. Porque qualquer que pede, ou a quem busca, e a quem bate, foi o Senhor que disse que isso vai acontecer. Isso aqui é princípio bíblico. É princípio bíblico. Princípios bíblicos são irrevogáveis. Se você for buscar, eu quero que abra uma porta de emprego, vamos assim dizer. Mas aí você acorda meio-dia, 3 horas da tarde, dá uma olhada no queijo, está mofado, mas você fala assim: eu vou comer um pedacinho desse queijo mofado e vou dormir de novo, porque Deus disse que vai abrir uma porta para mim. Aí você dorme mais 24 horas. Como disse Salomão, o preguiçoso é assim, um pouquinho para cochilar e outro pouquinho para dormir. E por aí vai. Agora, se você, todo dia, você levanta pela manhã, toma aquele banho, nem que seja de canequinha, porque cortaram a energia da sua casa e tal, então você está tomando banho de canequinha, tá? Aí você sai e com um currículo na mão, você bate numa porta e fala: eu estou procurando emprego. Deixa aqui o currículo. Você bate em outra: estou procurando um emprego. Deixa aqui. Meio-dia você está cansado, não tem comida em casa para comer, mas você não desiste. Eu vou bater de porta em porta dessa cidade até uma porta se abrir. Qual é a chance de um ter a porta aberta, daquele que só ficou em casa? E qual é a chance desse que saiu pela manhã, de porta em porta batendo para que se abra? Qual é que vai ter a resposta? Ou seja, Deus está falando nessa noite: não seja negligente, faça a sua parte. E aqui o Senhor, Ele fala uma coisa muito interessante, Ele dá uma revelação fenomenal e fundamental para as nossas vidas. Ele compara o ser humano, que nós como sendo seres humanos e maus por natureza, tudo que os nossos filhos precisam, nós damos o melhor que nós podemos. Nós fazemos o melhor, e se os nossos filhos pedem um ovo, nós não damos a serpente, nós damos um ovo. Nós damos o melhor para o nosso filho. E ele diz assim: quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. E por que o Senhor falou o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo ele não tinha chegado ainda. Mas o Espírito Santo, ele tinha e tem, e terá até o arrebatamento da igreja, várias funções. Entre elas, ser amigo fiel, companheiro, guia, professor, instrutor. Ou seja, tudo aquilo que você precisa, o Espírito Santo pode lhe orientar. Eu quero concluir essa reflexão, essa mensagem dessa noite, na certeza de que você está ouvindo a palavra de Deus, com uma experiência que eu tive quando ainda administrava empresas. Eu lembro que eu cheguei numa empresa
E os sócios naquele dia estavam em reunião, e eu cheguei, eu tinha amizade com os donos, eu entrei no escritório, e quando eu entrei, eles olharam para mim e falaram: ô Davi, que bom que você chegou, senta aqui com a gente. Eu sentei e eles estavam discutindo sobre a questão da falência da empresa. A empresa estava falida, uma dívida monstruosa, uma inadimplência pior ainda. E então, um daqueles sócios olhou para mim assim, olhou para o outro e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, vamos nos retirar e vamos deixar o Davi resolver essa... Eu falei: não, espera aí um pouquinho. Como assim? Não, Davi, você não veio aqui em vão. Um era ateu e o outro era à toa. Meus amigos, um já partiu. Um era ateu, disse que não cria em Deus, e o outro era ateu. Aí o outro falou assim: você não disse que Deus, ele tem todo um propósito? Então, ele teve um propósito de trazer aqui, justamente no momento que nós estamos discutindo o desempenho da nossa empresa, e como nós vamos destinar o restante das coisas, e você chegou, então você vai resolver o problema para nós. Eu falei: não, para com isso. Fala sério. Sim, eu saí dali, irmãos, eles me deram uma carta branca e falou assim: olha, está aqui a empresa, e você faz dela o que você achar melhor, depois a gente conversa. Irmãos, eu comecei no outro dia a trabalhar naquela empresa, e então fiz todo o levantamento necessário, a coisa estava muito difícil, e eu comecei a orar, e Deus me revelou que existia obras de macumbaria e espiritismo contra aquela empresa. Agora, não vão se assustar. Certo dia, a mãe de um daqueles sócios ligou para minha esposa: ô irmã Raquel, ela era crente também de uma denominação qualquer, e então ela ligou: ô irmã Raquel, eu estou ligando para a senhora não pode fazer uma oração por mim? Claro. E quando a irmã Raquel começou a orar por ela, o demônio tomou posse da vida dessa pessoa e disse assim: eu vou matá-la agora. Falou na voz. E a minha esposa repreendeu aquele espírito maligno, e ele obedeceu, saiu. E aquela mulher depois se assustou, falou: o que aconteceu, irmã Raquel? Falou: nada, mas nós precisamos conversar pessoalmente. Então descobriu-se que um dia ela acendia uma vela para o capeta, e outro dia ela entregava o dízimo na casa do Senhor. Outro dia ela ia lá na esquina e fazia uma oferenda, e no outro dia ela estava cantando no círculo de oração da igreja. Então, de posse dessa informação, eu comecei a fazer uma campanha de oração, eu e Deus. Eu chegava na empresa, muito difícil a situação, todo dia era um caminhão de problema, e então eu falei: Senhor, o meu propósito é esse, vou jejuar todos os dias até às 6 horas da tarde, o meu trabalho aqui será sob jejum. E tinha dia que a coisa estava tão difícil que eu entrava dentro do banheiro, e eu iria orar, e eu orava lá, ficava 1 hora e meia orando. E passou-se algum tempo, uns meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu falei: Senhor, qual é a estratégia que o Senhor me dá? Espírito de Deus, faça isso por mim, me revele aqui como eu devo fazer. E eu sentei na escrivaninha, sentei ali e comecei a olhar para todos aqueles problemas que estavam atingindo aquela empresa. E o Senhor me deu uma estratégia muito simples, para acabar com a inadimplência. Eu falei: mas será que é isso mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Eu já tinha tentado todas as técnicas comerciais, eu já tinha consultado os magos dos livros para poder acabar com aquilo que estava minando as finanças da empresa, e absolutamente nada, aquilo tinha funcionado. Mas naquele momento, quando eu com uma cartinha de notificação na mão, eu tive aquela revelação, eu falei: é isso que eu vou fazer. E então chamei a secretária e falei: eu gostaria que você fizesse isso, 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 e dei todas as coordenadas. Ô, senhor Davi, mas o senhor está querendo que os pais venham aqui na empresa? Sim, eu quero que todos os pais venham na empresa, e essa será a estratégia para que eles possam conhecer a empresa, os pais das crianças, porque era uma escola de informática e computação e idiomas. E então, poucos dias depois, começou a ter resultado, e os pais chegavam bravos por conta da carta que tinha recebido.
E eu chegava para eles e falava assim, não, vamos tomar um café, vamos tomar uma água. Aí alguns falavam assim, e o meu filho, cadê o meu filho? Eu falava, deve estar na sala de aula, não é a hora dele agora? Chegava lá, o professor falava, não, fulano não veio hoje. Resultado, o dinheiro vinha e ficava no meio do caminho. A inadimplência, que quase estava 30%, veio para menos de 4% dentro de 30 dias. E de 182 alunos, fomos para 512 alunos em 6 meses. Quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. Você quer que o seu negócio prospere? Põe Deus nele. Não tira Deus da sua vida em nada. Não fala assim, olha, esse negócio aqui é meu. Deus, fica aqui nesse quartinho que eu vou resolver. Não. Em nome do Senhor Jesus, você veio aqui para aprender. Hoje, esta palavra, se você ainda não sabia ou não tinha certeza, Deus quer entrar em todos os negócios da sua vida para a glória do nome dEle. Convide Deus, Senhor, venha para o meu negócio, venha para o meu emprego, venha, abençoa o meu salário. Por que muitas vezes o teu salário não dá? O Senhor fala comigo agora. Por que não termina o mês, irmão? Porque é uma coisa de louco, certo? Para começar, a gente trabalha para pagar conta. Isso está errado, irmão. A gente tem que trabalhar para o nosso bem-estar. Não é para pagar conta, não. As contas é para ser para os nossos bem-estar. Então nós já estamos pensando errado. Segundo, as pessoas pegam muitas vezes, chega e pega o salário e olha, e ao invés de agradecer a Deus, que é o seu suor, é resultado das suas dores, das suas lágrimas, da ausência de sono, que você trabalhou o mês inteiro. É pouco. Mas é teu. Leva aquele cheque, aquele contra-cheque para o céu e diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu isso nesse mês. Vamos me ajudar a resolver os problemas que precisa com esse dinheiro. E Deus vai na tua frente. É por isso que o aposentado que está na casa do Senhor, ele consegue ser fiel no dízimo, você consegue ser fiel na oferta, e você não vê ele endividado. E tem gente ganhando 10 mil, 15 mil, e pode ganhar 100 mil, sempre vai estar reclamando. Sabe por quê? Porque não aprendeu a agradecer e a convidar o Senhor para estar nos seus negócios. Em nome do Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer, ser seu parceiro em tudo. Mas Deus não tem nada a ver com os meus negócios. Tem sim. Um dia ele chegou perto de um rio e viu uns pescadores. Ei, tem peixe? Tem não, senhor. Imagine, vamos perder uma chance de vender agora. Pescamos nada essa noite. Peixaria está ruim. Mas aí o Senhor fala assim, ei, volta para o mar alto. Quem já foi lá na Galileia sabe do que eu estou falando. Não é muito distante, mas volta para o meio do mar da Galileia e lança a rede do lado direito. Aí o pescador entendido fala assim, eu fico pensando assim, porque a resposta dele é mais ou menos parecida com um pensamento. Olha o raciocínio. Bom, espera aí um pouquinho, eu sou pescador. O peixe dá a noite toda, não durante o dia. Se de noite não tem peixe, imagine durante o dia. O peixe está lá no fundo, no escuro. Como é que eu vou lançar a rede e pegar peixe 450 metros de água para baixo? Não dá. Eu sou pescador e esse cidadão que não pesca, ele é carpinteiro, que eu sei. Ele é artesão, não é pescador. Vem dar palpite, não. Mas alguém fala assim, mas ele é o filho de Deus, você não esquece disso não. Esse homem entende de tudo, ele que criou os céus e a terra. Lá em Gênesis está escrito, na Torá, que ele estava lá. Então tá bom, Senhor, é o seguinte, olha, nós não pescamos nada mesmo a noite toda, mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. O resultado, vocês sabem o que aconteceu? Sabe, né? Então não é a tua palavra, o teu otimismo ou o teu pessimismo que vai resolver a situação. Não é a tua limitação que vai ou não resolver a situação. Não é o muito ou o pouco que cai na tua mão que vai resolver a situação. Não são os teus pensamentos, a tua habilidade técnica ou profissional que vai resolver a situação. Mas tem coisas que só a palavra de Deus que dará vitória à sua vida. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer.
Eu não sei para quantas pessoas o Senhor falou hoje, mas eu tenho certeza que Deus falou. Você que está passando um momento difícil na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Se você quiser dar um passo aqui à frente para receber uma oração desta igreja, sai do seu lugar, vem aqui. Eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. Eu não sei qual é o teu pedido, eu não sei o que você pediu, mas eu sei que Ele está aqui para dar. Eu não sei o que você busca, mas eu sei que quem busca acha. Eu não sei quantas vezes você já bateu na porta, mas eu sei que ela pode se abrir. Cadê o grupo de louvor para vir cantar aqui? Porque cantando fica mais fácil. Isso, ajuda aqui, irmão. Tá difícil, tá? Mas Deus pode resolver o seu problema hoje. Sabe que muitas vezes nós não temos vitória porque nós temos até vergonha, nós desistimos. O inimigo fala assim: desista, é mais fácil. É mais fácil desistir, não é? É mais fácil chutar o pau da barraca, não é? É mais fácil falar, não tem jeito, não é? É muito mais fácil. Ei, não esqueça que o amigo não deu a resposta porque era teu amigo, mas ele deu a resposta porque você insistiu. Ele continua sendo amigo, mas ele quer ver a tua insistência. O Senhor Jesus está falando assim: olha, Ele é o teu amigo certo das horas incertas. Deus é o teu amigo certo das horas incertas. Só que Ele quer ouvir a tua voz, a tua insistência. Eu não desisto, eu vou ficar igual a viúva ficou, na porta da casa do juiz. Vou ficar na porta da casa do juiz aqui, ó. Ei, resolve a minha causa. Até que o juiz diz: embora eu não tema Deus e nem respeite os homens, mas pela insistência dessa viúva, eu vou resolver o problema dela. Quem sabe é nessa noite Deus quer resolver o seu problema. Quem sabe nesta noite Deus vai resolver o seu problema. Eu quero pedir ao pastor Antônio, ao pastor Mauro, ao pastor Eros, para impor as mãos sobre esses servos do Senhor. Presbítero, por favor, Sandro, evangelista André, venha impor as mãos. Vamos orar. E vocês começam a cantar baixinho, baixinho, com a unção que Deus deu em vocês, tá bom? Tá bom? Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ministramos a Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Nesta noite, Senhor, o Senhor deu uma palavra para estes que aqui estão.